vamos então entrar aqui na mesa redonda que eu vou moderar e que vai falar precisamente sobre isso, o desafio dos colaboradores curiosos e apaixonados. Para falar sobre este tema, para termos aqui uma conversa interessante, eu tenho aqui 3 oradores comigo, que é o Gonçalo Sequeira, que veio substituir o João. Gonçalo, olá, já lhe dou a palavra para se apresentar. Tenho também a Rita Figueiredo e a Sílvia Alemão. Eu preciso só aqui de mudar o meu ecrã para conseguir ver-vos. Ok, agora sim estou a ver-vos todos. E vou começar por si, Gonçalo, para fazer assim um breve resumo de quem é o Gonçalo e também para nos explicar um bocadinho melhor o que é a Mercedes-Benz I.O., porque não é a mesma coisa daquilo que nós conhecemos da Mercedes-Benz, certo? Sim, exatamente. Então, antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Basicamente, a Mercedes-Benz I.O., muito rapidamente, nós somos um hub de inovação da Daimler. A Daimler é um grupo muito conhecido que tem marcas como a Mercedes-Benz, como a Smart, como o Freenow, e acaba por ter agora aqui um braço tecnológico connosco desde 2017. Eu sou responsável pela área de recrutamento, assim, muito resumidamente. Além do tipo de responsabilidades, nós acabamos por ser uma empresa 100% tecnológica e acabamos por ter aqui um modelo de estrutura organizacional um bocadinho diferente das outras empresas. Trabalhamos num modelo muito parecido com a holacracia. Basicamente, cada área de competência que nós temos é um ciclo e, portanto, com muito orgulho dizemos que não temos hierarquias baseadas em pessoas, mas sim baseadas em rolos e, portanto, existem projetos onde às vezes eu sou o líder desse projeto e outras vezes posso estar a ser liderado pelo mesmo colega que esteve comigo no outro projeto e, portanto, isto dá aqui uma flexibilidade muito grande e, obviamente, também desafios organizacionais muito giros e que temos vindo pela frente aqui há 3 anos atrás. E, portanto, aqui este tema da paixão e da curiosidade é algo que apelamos sempre, todos os dias, aos nossos colaboradores e que tentamos ter presente no nosso dia-a-dia. Ok, já lá vamos então. Vou agora passar aqui a palavra à Sílvia Alemão. E porquê à Sílvia e não à Rita? Porque a Sílvia tem uma realidade um pouco mais idêntica à do Gonçalo. Sílvia, quem é a Sílvia e o que é a Beth? Bem, antes de mais, boa tarde, agradecer o convite e agradecer também a todos aqueles que nos estão a ouvir e a acompanhar, a todos os profissionais ou apaixonados pela área dos recursos humanos, que sem eles esta conversa não faria tanto sentido. A Sílvia é uma apaixonada pela área dos RH, trabalha neste momento na BET, portanto a BET Entertainment é uma empresa de origem maltesa e é detentora da marca em Portugal bet.pt. Somos uma empresa de apostas desportivas e casinos online, portanto todo o nosso negócio é um negócio de e-commerce. Em relação aos nossos colaboradores, temos cerca de 60 colaboradores, sendo que 90% destes millennials, e creio que são todos altamente apaixonados, já iremos detalhar um bocadinho mais sobre o tema, apaixonados e motivados pelo negócio propriamente em si. Portanto, temos aqui algumas coisas em comum com o Gonçalo, não é? Exatamente. Agora a Rita. Olá Rita, a Rita é da Galp e vamos agora então saber quem é a Rita e acho que não precisamos de saber quem é a Galp porque todos nós sabemos, não é? Espero que sim, que todos saibam quem é a Galp, mas só para fazer aqui um contexto, uma empresa do setor da energia e que espero que faça chegar energia a todos vós. Claramente, enquanto empresa, aqui com características distintas do que ouvimos do Gonçalo e da Sílvia, mas também a fazer um caminho nesse sentido e com áreas organizadas já de uma forma distinta. E, portanto, certamente já teremos aqui a oportunidade de discutir esses pontos. Eu trabalho na área de gestão de talento, portanto, tudo o que sejam temas de desenvolvimento, de aprendizagem na Galp e, portanto, claramente estas questões da curiosidade são alicerce, é uma alavanca para a aprendizagem e para esta construção de caminho que se pretende fazer. E muito resumidamente é isto. Muito bem. Eu queria aqui partilhar uma imagem que já partilhei convosco esta semana. Creio que vocês já estão a ver esta imagem. Estou a tentar colocá-la aqui mais no formato. Ok, agora sim, maior.
porque se nós estivéssemos no presencial, eu acho que nós iríamos fazer a nossa mesa sempre com esta frase, porque não vamos ter que interromper, mas acho que esta frase é um mote perfeito para iniciarmos aqui a nossa mesa, especialmente porque falamos de alguém que, para além de muito curioso, e apesar de não ter talento nenhum, era um tanto ou quanto louco, pelo menos daquilo que se diz, e acho que a loucura também é um bocadinho parte das características destas pessoas que vamos falar hoje. Rita, pegando há pouco naquilo que estava a falar, a Rita tem uma realidade um bocadinho diferente da do Gonçalo e da Sílvia. A Rita trabalha numa empresa há muitos anos, que tem muitos anos no mercado, não é? E tem colaboradores que trabalham na Galp, como falávamos há dias, há cerca de 30 anos, não é? Se calhar nunca tiveram outro emprego a não ser na Galp. Quando nós pensamos aqui em colaboradores curiosos e apaixonados, sobretudo estes, encaixam-se nestas características? Encaixam, certamente. Ou seja, eu não vejo uma correlação entre a idade ou a antiguidade e a curiosidade ou a paixão. Aí eu acho que há uma diferença grande em relação às outras duas empresas que estão aqui representadas. A Galp opera, é uma empresa de origem nacional, está presente em diferentes geografias, mas opera há mais de 40 anos. Portanto, nós temos aqui já uma estrutura muito, muito consolidada. E com colaboradores, como a Telma referia, que têm mais de 30 anos de antiguidade. E eu quero acreditar que aquilo que os manteve 30 anos na Galp foi claramente a paixão pela companhia, a paixão por aquilo que fazem. E como a Galp evoluiu imenso, porque a Galp acaba por funcionar como um conjunto de diferentes empresas e evoluiu imenso ao longo destes anos, e isso só se consegue através da curiosidade, não é? E portanto acredito que isto foi um bom combustível para irmos evoluindo. Efetivamente, se nós pensarmos na Galp enquanto faixa etária média, só para partilhar aqui com o Gonçalo e com a Sílvia, com quem também nos está a ouvir, estamos a falar de uma faixa etária que ronda os 42 anos. E, portanto, é uma faixa etária média elevada. E eu estou a falar 42 anos, não só em Portugal, mas se eu também considerar Espanha, Brasil e as geografias em África onde estamos presentes, ela é muito próxima desta faixa etária média e com uma antiguidade também elevada, não de 30 anos, não é? Nós temos colaboradores com 30 anos de casa, mas a antiguidade na Galp ronda aos 13 anos de casa, mas são sinais, e eu quero acreditar, certamente não será com todos, mas que muitos dos que estão connosco este tempo todo é porque têm estas duas características. Por um lado são colaboradores apaixonados, por outro são colaboradores curiosos e que procuram aprender continuamente, até porque isso é claramente um alicerce na nossa empresa e que fazem de nós também uma empresa continuamente diferente e que espero que continuem a ajudar neste caminho de transição energética que também procuramos fazer. Muito bem, obrigada, Rita. Não associo de todo à idade. Mas bom, isto é como num casamento, não é, Rita? Se estão casados com a Galp há 30 anos é porque há paixão de certeza, porque se não houvesse já tinha havido outro fim, certo? Portanto, vamos acreditar, porque mesmo nas relações humanas há vários tipos de paixão e várias formas de o alimentar, mas sim, vamos acreditar que sim, há casos menos bem-sucedidos. Como tudo na vida. Gonçalo e Sílvia, vou agora começar por si, Gonçalo, e vamos agora focar-nos nas questões que estavam já pré-definidas aqui no nosso tema e vamos falar de compensação. E a pergunta é como é que estes colaboradores, e estamos sempre a falar das mesmas características, né, dos colaboradores curiosos e apaixonados, como é que estes colaboradores querem ser compensados? Gonçalo, podemos começar por si, pela sua partilha? Claro. Deixa-me só aqui um ponto anterior e responder aqui um bocadinho à Rita. Nós também temos colaboradores que no fundo estão numa faixa etária mais elevada e temos uma pessoa com cerca de 55 anos e que continua a ser das pessoas mais apaixonadas que temos e portanto, obviamente que a nossa média é mais baixa, mas também nas pessoas mais velhas também conseguimos ter esta paixão e esta curiosidade que eu acho que é muito importante. Voltando aqui à questão que... É a maturidade, Gonçalo, sabe que a maturidade também... É importante e é vital e às vezes, e se uma pessoa está há tanto tempo na empresa também mostra que a paixão vai crescendo.
Claro. E, portanto, esse paralelismo com as relações, na minha opinião, combina muito bem. Na parte da compensação, obviamente toda a gente quer ser paga em dinheiro, não é? Toda a gente precisa de ser paga ao final do mês e ter as suas contas, isso é standard e acho que não vale a pena abordar esse tipo de componentes, mas o que os colaboradores hoje em dia querem, principalmente os colaboradores que nós acabamos por contratar e reter na Mercedes-Benz I.O., são desafios. As pessoas querem ser desafiadas à medida do tempo e à medida do tempo que estão na empresa, e esse desafio é muito diferente do primeiro dia, do primeiro ano, dos primeiros 3 anos, e o desafio tem que ir evoluindo consoante a empresa vai evoluindo e as próprias pessoas. Uma segunda compensação que as pessoas procuram, um bocadinho de paralelismo aqui com os desafios, é trabalhar com pessoas igualmente boas ou até melhores do que elas, porque exatamente vai desafiá-las nesse sentido. E vão aprender muito mais com elas. E, portanto, isto está tudo um bocadinho à volta dos desafios e da aprendizagem e para complementar a flexibilidade, porque hoje em dia se conseguimos dar imensa aprendizagem, imensos desafios, mas se dissermos, olha, tens de fazer um horário das 9 às 18, as pessoas vão se sentir presas, não se vão sentir criativas, não se vão sentir desafiadas e, portanto, temos de juntar aqui várias coisas para meter na panela para fazer aqui esta sopa de felicidade para as pessoas, para continuarem curiosas e motivadas e apaixonadas pelo seu trabalho. Muito bem. Sílvia, e na BET, como é que é? Acredito que os colaboradores da BET não possam fazer apostas online, certo? Certo, aliás, está devidamente regulado, o nosso setor também é um setor regulado em Portugal e não podemos fazer apostas no nosso próprio site, como é óbvio. Em relação aos colaboradores da BET, e fazendo aqui o paralelismo com aquilo que o Gonçalo falava, os colaboradores da BET também procuram desafios e serem desafiados. E para além disso, nós consideramos, e fazendo também aqui um paralelismo com a apresentação que foi feita anteriormente, a BET, o ano passado, propôs-se a participar num estudo sobre felicidade a nível organizacional e ficámos nas 20 empresas mais felizes para trabalhar em Portugal. E tentámos ir um pouco mais a fundo e perceber o que é que as pessoas também procuravam em termos de compensação. Estes colaboradores curiosos e apaixonados, o que é que procuram além da compensação salarial e do desenvolvimento pessoal e de carreira, e sobretudo procuram muito experiências sociais dentro da empresa. E durante os últimos anos nós temos transformado aquilo que são os nossos planos de formação em experiências sociais, ou seja, planos de formação muito atípicos, por exemplo, a participação em escape rooms, a participação em treinos de alta intensidade. Estamos a falar aqui de um tipo de colaborador que é apaixonado por desporto. Temos também apostado em outras iniciativas como ouvir aquilo que os colaboradores querem que a empresa seja. Lançámos uma biblioteca interna, os colaboradores têm ou tiveram a possibilidade de participar em ações publicitárias da empresa. Portanto, todo este tipo de atividades ajuda a criar a tal relação que se falava no estudo anterior de felicidade no local de trabalho e ajuda também a que o colaborador se sinta cada vez mais motivado, envolvido e apaixonado pelo negócio. E, portanto, nós temos trabalhado muito dentro desta vertente. Para além disso, desenvolvemos também planos de carreira que são desenvolvidos à medida de cada um dos colaboradores, com conversas individualizadas com cada um, onde cada um deles tem a possibilidade de ter um mentoring e uma experiência numa outra área da empresa em que gostasse de trabalhar, por exemplo. Estas são algumas das atividades que desenvolvemos como resposta a esta compensação que estes colaboradores procuram. Rita, é agora a sua vez. E na Galp, como é que compensam estes colaboradores? Ou como é que eles gostam de ser compensados? Bem, com um conjunto de iniciativas muito em linha com o que foi partilhado pelo Gonçalo e pela Sílvia, eu só quero dar aqui um enquadramento relativamente à Galp enquanto grupo e pela diversidade, porque eu acho que é importante, porque há uma diversidade muito grande de unidades de negócio e de perfis de colaboradores. E, portanto, muito em linha com o que a Sílvia acabou de referir da construção de caminhos que são únicos e que são personalizáveis por cada pessoa,
E, portanto, há aqui um mote que é transversal às diferentes unidades de negócio onde a Galp está e que é muito o assumir do protagonismo pelo caminho que se vai fazer na empresa. E isso liga muito bem com o tema da curiosidade. Eu acredito que pessoas mais curiosas são pessoas que exploram mais. Ao explorar mais, eu também posso fazer melhores escolhas. E eu quero acreditar que essas escolhas são mais bem-sucedidas porque elas vêm de mim e não porque alguém delegou essas decisões. Isto para vos dar um enquadramento que nós na Galp temos perfis, e aqui muito em linha com o Gonçalo, nós não temos a lógica de funções fechadas, temos muito esta lógica de roles e de grandes papéis, até para poder fazer este caminho que eu já vos vou falar, mas nós temos áreas como as áreas de refinação, de midstream, mesmo as áreas de exploração e produção, as áreas das infraestruturas de gás, que são perfis muito mais técnicos e que os caminhos que fazem são caminhos muito mais de profundidade e de especialização, e depois temos um conjunto de outros perfis e de outras áreas que são muito mais transversais e que passam por áreas que vão desde o nosso centro corporativo, de inovação, as áreas comerciais, e portanto eu costumo brincar e dizer muitas vezes que a Galp, dentro destas oportunidades todas, acaba por funcionar como um mercado de trabalho interno super interessante, porque eu posso fazer dentro da Galp, eu posso construir caminhos muito variados, e sim, se eu estiver numa refinação, no midstream, eu posso querer fazer um caminho de especialização, um caminho em que vou aprofundar. Se eu estiver numa área comercial, numa área de inovação, uma área corporativa, eu posso optar por fazer caminhos completamente fora daquilo que é supostamente o meu scope, não é? E nós deixamos essa liberdade às pessoas. E, portanto, muito em linha com o que a Sílvia referia, a forma como nós vemos a aprendizagem é cada vez menos na perspectiva da aprendizagem formal e muito mais numa perspectiva de partilha e, portanto, programas de mentoring, o shadowing, o estar X dias na função de é algo que nós fazemos. Outra coisa que nós incentivamos muito é esta lógica de mobilidade. E a mobilidade pode ser ou uma mobilidade temporária, que é o nosso programa de swap, em que, por exemplo, eu quero estar um mês no Brasil e perceber como é que o negócio no Brasil funciona. E pode ser na minha direção ou pode ser numa outra direção. E isso é uma forma que nós encaramos como uma das ações do nosso PDP e, portanto, é visto nesta perspectiva de aprendizagem. Ou uma mobilidade definitiva, em que eu vou fazer aqui um caminho que pode ser mais óbvio ou menos óbvio e, portanto, aqui a forma como nós procuramos estimular os nossos colaboradores mais curiosos, e volto a dizer que essa curiosidade pode ser no sentido da polivalência ou no sentido da especialização, é nesta perspectiva, é de lhes dar oportunidades de irem, de testarem, de conhecerem, de partilharem, de discutirem. Claro que o saber também é crítico e também continua a ser uma iniciativa que apostamos, mas muito esta perspectiva da partilha e da experiência, e experiências mais imersivas. E isso tem sido claramente a aposta, para além daquilo que o Gonçalo referia, do tema da remuneração, seja ela fixa ou variável, que está sempre associada também aqui à forma como nós queremos compensar. Mas claramente aqui passa muito pelos desafios, pela experiência, por fazer coisas novas ou por partilhar. E, portanto, tem sido muito esta a forma como nós temos compensado os nossos colaboradores esses que são muito distintos naquilo que querem, no caminho que querem fazer e que nós temos que respeitar. E, portanto, para mim é super natural o tema da mobilidade, para outros pode não ser. E isso tem que ser respeitado, desde lá está que nós não cristalizemos, não é? E, portanto, que esta curiosidade se mantenha e esta paixão para entregar. E há espaço para isso, para identificar essas necessidades e para criar estratégias específicas para diferentes necessidades, no fundo. Completamente. Ou seja, nós temos aquilo que nós chamamos uma espécie de, que nós designamos de Job Family Model, mas que basicamente é este mercado de trabalho interno, que é uma matriz. Onde é que estão os roles, onde é que estão aqui as grandes áreas de responsabilidades e de competências que eu posso atuar na Galp? Isto são caminhos que estão abertos, tudo isto é visível. E nós temos uma série de processos que passam por o nosso processo People Day, que é um processo muito em que falamos com todos os managers e numa perspectiva muito em grupo para discutir performance, para discutir potencial, para discutir caminhos de carreira. Existem
todos os momentos de feedback e de conversas que nós procuramos que sejam cada vez mais naturais e menos impostas por sistema ou por processo e que permitem fazer este diagnóstico e este levantamento daquilo que são as aspirações e os objetivos e que vão culminar naquilo que nós chamamos o nosso plano de desenvolvimento pessoal, o nosso PDP. Agora, à semelhança do que a Sílvia também referia, nós procuramos que haja uma proximidade muito grande, não só com os gestores, e portanto aqui numa relação muito de confiança, mas também naturalmente com a nossa direção de pessoas e portanto estas conversas, elas ocorrem com muita frequência. Agora, se até uma me pergunta, isto é feito de uma forma em que eu vou ter com as pessoas diretamente? Em alguns casos, sim. Outros, nós temos sempre a porta aberta. E, portanto, se nós queremos que os colaboradores sejam os protagonistas, eles também têm que ser os protagonistas para vir falar connosco. E nós estamos para ajudar nesta construção de caminho. As ferramentas estão lá, as políticas e os modelos, mas queremos que haja esta proatividade. Sim. Sim. Sílvia, e na Beth? Muito em linha também com aquilo que tem sido aqui dito, é crítico criar momentos para que os colaboradores cheguem até nós. Há colaboradores que chegam até nós através das conversas de RH, mas há outros por serem mais inibidos, chegam até nós através da porta dos recursos humanos, que está sempre aberta para todos os colaboradores e, portanto, o que nós tentamos fazer é internamente criar momentos diversificados, pitches, conversas, breakfasts, para podermos então conseguir chegar a todos os colaboradores e dar espaço para que cada um deles também nos dê o seu feedback. E nós trabalhamos, os RH trabalham muito junto do colaborador e muito também a par daquilo que é a ideia do manager. E porquê? Porque muitas vezes, e especialmente nesta questão da progressão, o manager tem uma ideia de progressão para aquela pessoa dentro da sua área que não está em linha com aquilo que o colaborador terá pensado para si. E então é necessário fazer este alinhamento, é necessário trabalharmos as três áreas, ou as duas áreas com o colaborador em conjunto para fazer este alinhamento, porque eu posso ter um colaborador de uma área de clientes que quer ir trabalhar numa área da IT, porque está a fazer uma especialização, um curso, uma formação, e portanto nós temos de ter essa abertura para que isso possa acontecer. Mais uma vez, através de programas de mentoring, de coaching, em que são identificados elementos dentro das respectivas equipas que possam fazer esses acompanhamentos. Depois, trabalhamos muito também, sobretudo, aquilo que são as competências, as soft skills, a liderança, a comunicação, a resiliência, que no nosso negócio também é muito importante. Na realidade, nos negócios de e-commerce nós não vemos o cliente, não temos o trato do dia a dia, portanto todas estas competências têm que ser muito trabalhadas, mais uma vez, como disse, muitas vezes através de uma forma mais informal, não tão tradicional, diria eu, através de jogos, porque os jogos estão no nosso ADN, estão no ADN da nossa equipa. Se nós vendemos jogos online, portanto, é isso que muitas vezes os colaboradores também procuram em nós. E, portanto, acreditamos que desta forma reforçamos as competências das equipas e transformamos os colaboradores em colaboradores também mais fortes e com valor acrescentado para a empresa e para eles próprios. Também já vamos falar dessa questão de acrescentar valor, é a próxima questão. Antes disso, vou deixar aqui a mesma questão ao Gonçalo. Também tem a porta aberta para receber os colaboradores e perceber as suas necessidades? Sim, eu acho que a porta aberta é a chave, no fundo, para os colaboradores exporem a sua opinião, exporem a sua visão e os seus desafios que querem ter pela frente. Nós não temos escritórios, ou seja, temos um open space para toda a gente, ninguém tem o seu cubículo e, portanto, isso acaba por ser muito mais fácil as pessoas chegarem-se ao pé de um CEO ou de um CFO, etc., e exporem a sua opinião e as suas dúvidas para o futuro, e a mesma coisa se passa com os departamentos de RH. Outra coisa que fazemos muito neste sentido e que vem muito em linha com o que a Rita e a Sílvia diziam, nós temos um benefício que não falei no início, que é o Impact Time. No início chamávamos Creative Fridays, que é basicamente 20% do tempo dos colaboradores pode ser dispensado num projeto paralelo,
no que eles bem quiserem. Se for, por exemplo, um developer, pode estar a aprender comunicação, se for alguém de comunicação, pode estar a aprender a programar. E isso, no fundo, dá aqui a flexibilidade das pessoas experimentarem um bocadinho de outras áreas antes de fazer um commit muito grande às mesmas e perceberem se é por aqui que se querem ir ou se querem ir para outro lado. Mas se for por aí que querem ir, podem ir ou Claro. só experimentam e depois não há essa possibilidade? Não, obviamente experimentam e se gostarem, existe um conjunto de training que se podem fazer para determinadas áreas ou não, porque podem já ter as competências ou podem ter que adquiri-las, e depois existe todo um processo para a pessoa passar oficialmente para um novo rolo, ou seja, não é uma coisa de um dia para o outro, mas sobretudo o ONU está no colaborador de mostrar proatividade para. Nós acabamos por dizer que na Mercedes-Benz I.O., se quiseres fazer uma coisa, só depende de ti. Pode demorar 6 meses, 1 ano para chegar a esse objetivo, mas no fundo, se o colaborador demonstrar a vontade, nós vamos dar todo o conjunto de competências e de trainings para que a pessoa chegue lá. Obviamente precisa partir muito da pessoa e nós não temos um programa de mentoring, nós chamamos Advocates, que é uma espécie de um mentor e de um coach que ajuda todo o processo da pessoa a chegar a esse patamar e mais uma vez é caso a caso, acabamos por não ter um processo de desenvolvimento de carreira geral, mas muito específico para a pessoa, porque só assim hoje em dia é que conseguimos agradar a todos e dar a possibilidade a todos de crescer dentro de uma organização. Ok. Obrigada, Gonçalo. Antes de passarmos aqui para a próxima pergunta do nosso alinhamento, Rita, já estão a começar aqui a chegar perguntas de quem está a assistir e a pergunta é especificamente para si, creio que a resposta é uma resposta curta, portanto vou já colocá-la. Okay. A Galp celebra de alguma forma a antiguidade dos seus colaboradores, dado que a média de idade está nos 42 anos e tem muitos colaboradores com 30 anos de casa, e esta pergunta foi feita pela Wanda Freire. Sim, celebra a antiguidade e celebra os anos de casa. Não sei se associado a isso está a pergunta se há algum tipo de prémio associado aos anos de casa. Aqui não, só pergunta se celebra, não pergunta de que não forma. Não recebe um relógio, nem nenhum crachá, não. Recebe um agradecimento pelo contributo no caminho que tem feito na Galp. E, portanto, sim, há esse reconhecimento e há esse agradecimento nesse sentido. E é feita uma partilha junto da equipa, mas muito nesta perspectiva. Bem, então, pegando agora naquilo que a Sílvia estava a falar há pouco do acrescentar valor e remetendo para a nossa conversa desta semana quando estávamos a preparar esta mesa, na altura partilhei convosco um estudo que estava entretanto a ler, que dizia que os colaboradores curiosos aprendiam mais rápido e isso obviamente tinha um impacto no seu desempenho. Se assim é, e se considerarmos até que a curiosidade faz com que haja uma autoaprendizagem, como é que vocês conseguem acrescentar ainda mais valor aos colaboradores se eles por sua iniciativa já fazem essa procura, não é? E aqui posso começar pelo Gonçalo, porque não é por nada especial, mas é só porque é o único homem aqui deste grupo, Gonçalo. Então devia ser ao contrário até, mas estou a brincar. Não, sabe porquê, Gonçalo? É o primeiro do meu ecrã e eu tenho que seguir uma lógica para não me perder. Sim, sem problema, Telma. Como é que nós acrescentamos valor às pessoas? Sobretudo, uma coisa que nós gostamos muito é de não se estar a inventar a roda. Ou seja, quando alguém já conhece uma determinada área e já tem uma determinada expertise, essa expertise deve ser partilhada. Então nós basicamente criamos um conceito de eventos semanais, onde basicamente quando podíamos trabalhar no escritório oferecíamos o almoço às pessoas, hoje em dia não conseguimos, mas temos o que nós chamamos os CTCs, que alguém vai fazer uma partilha de alguma coisa. Pode ser uma coisa pessoal, por exemplo, posso ir falar sobre finanças, como pode ser um tema técnico, onde as pessoas vão partilhar a expertise em software development. E portanto o tema é sempre muito variado e é uma forma de nós percebermos onde é que está o know-how na organização e nós todos aprendemos uns com os outros e acaba por ser um momento muito rápido onde se consegue acrescentar valor a toda a gente, ou de uma forma muito geral, em meia hora a todos os colaboradores. Depois, o tal projeto do respectivo do Impact Time que vos mencionava anteriormente, também é uma forma de aprendermos uns com os outros e
de perceber os gostos e os interesses de toda a gente, e aqui por vezes resultam produtos muito bons para a empresa. Por exemplo, o primeiro produto que nós criámos desse tempo foi o Lunch Roulette, que basicamente era uma aplicação que fazia um random select de almoços às sextas-feiras, porque nós íamos sempre almoçar fora, e acabava por juntar grupos diferentes de pessoas de uma forma aleatória e permitia às pessoas se conhecerem. E isto foi uma ideia de 3 developers nossos que se lembraram: olha, vamos fazer isto para aprender uma tecnologia, e acabou por ser um produto que usamos para as nossas coisas mais a nível cultural, e não teve nem um dedo de RH aí, só em juntar as pessoas e divulgar o projeto, e acaba por ser muitas iniciativas que crescem das pessoas, e isto permitiu, não só temos aqui uma iniciativa cultural onde as pessoas se conhecem, pessoas que ainda não conheceram, porque hoje em dia já somos cerca de 170 pessoas em Lisboa e já é difícil toda a gente se conhecer pelo nome, e isto ajuda bastante, e ao mesmo tempo permitiu 3 pessoas que não tinham conhecimento de uma determinada tecnologia em aprendê-la de uma forma quase gratuita para a empresa, porque acabou por ter um produto. E depois a forma que eu aprecio mais, e acabamos por, entre aspas, vender muito isto, é o conceito de flexibilidade. Ou seja, cada um acaba por fazer o seu horário dentro da organização, desde que esteja coordenado com a sua equipa. E isto é muito importante, porque não é eu quero trabalhar das 5 da tarde à meia-noite e depois os meus colegas estão a trabalhar das 8 da manhã às 5. É preciso haver uma coordenação com a equipa, mas com flexibilidade de um lado e outro. Eu acho que isto é um tema cada vez mais assente, nós costumamos dizer máxima responsabilidade, máxima liberdade, e isto é a forma de acrescentar valor não só ao colaborador, mas à própria empresa, e portanto é preciso estes valores estarem muito alinhados para nos conseguirmos ajudar mutuamente, porque no fundo nós, empresa, temos todo o interesse que o colaborador consiga satisfazer a sua vida pessoal, mas ao mesmo tempo também esperamos da pessoa que consiga ajudar-nos a crescer, e temos que andar de mão dada aqui para a paixão e a curiosidade continuar a crescer de ambos os lados. Gonçalo, eu não posso deixar de fazer novamente uma analogia. Portanto, na verdade, aquilo que vocês faziam com aquela questão do random era assim um género de encontro às escuras, não é? Quase. Pronto, as pessoas viam antes, as pessoas podiam recusar antes, mas nunca acontecia. Tinham opção de escolha, então. Aparecia logo a lista das pessoas e normalmente o que se me dava era o restaurante. Mas de facto é uma ideia super interessante, por acaso nunca tinha ouvido, mas muito, muito diferente, de facto. Sílvia, e nós? Nós trabalhamos numa indústria altamente competitiva, muito associada aos mercados e às funções tecnológicas, mas também com funções com muito pouco expertise em Portugal, nomeadamente para as áreas mais específicas de produto. Portanto, não há profissionais, ou há muito poucos profissionais desta área a trabalharem em Portugal. Encontram-se noutros mercados, mas em Portugal não. E, portanto, para nós a valorização dos colaboradores internos é crítica. Esta valorização passa, por um lado, pela identificação de planos de carreira, de acordo com aquilo que o colaborador também pretende e com as metas que ele também pretende alcançar. Passam, por exemplo, pelos pitches de apresentação de projetos que os colaboradores fazem também aos seus colegas. Passa, por exemplo, também pelo facto, e aqui nós não temos um nome específico, mas temos convidado, por exemplo, todos os colaboradores que têm uma formação específica a poderem partilhar com os colegas as suas aprendizagens, sendo eles os experts dessa área, e portanto a valorização passa muito pelo desenvolvimento destas competências, por um lado técnicas, e que não existem fora da empresa, muitas delas, mas por outro lado também no reforço de todas as competências não técnicas de comunicação, de liderança e de resiliência. Muito bem. Rita, vi que estava a tirar umas notas, por isso, e vi que sorriu para a Sílvia, portanto acho que se identificou. Sim, eu tomei algumas notas porque tanto o Gonçalo como a Sílvia foram falando de iniciativas que, bem, algumas, e vou ser super franca, que sim, a Galp já as concretiza em pleno, outras claramente o caminho é muito maior do que aquele que a Mercedes e a Beth já fez, e portanto que nós temos ainda que fazer. Lá está, eu tenho que sempre contextualizar, porque por exemplo, quando nós falamos no tema da flexibilidade, é muito difícil para equipas que trabalham nos postos de abastecimento, que trabalham nas refinarias, essa flexibilidade existir, porque são equipas que trabalham por turnos.
E, portanto, quando nós pensamos, nós temos sempre que pensar no que é viável e o que é concretizável naquilo que é a estrutura, o negócio, a forma como está montada a organização. E, portanto, sim, ainda há aqui claramente um caminho a fazer a nível de flexibilidade, e estes 3 meses foram uma lição muito bem aprendida, assim o espero, para o que será o futuro em termos de flexibilidade, e aproximando-se daqui de alguns pontos que o Gonçalo falou anteriormente. E, portanto, eu acho que este é um caminho que nós fazemos e partilho, e por isso sorri quando o Gonçalo falou aqui numa dupla que eu acho que está sempre ligada, que é a responsabilidade e a confiança, ou a confiança e responsabilidade, como nós queiramos. E acho que há de ser esse o caminho da Galp, mas que ainda tem que ser construído, e portanto ainda não estamos claramente no mesmo ponto que estão as duas empresas que estão aqui a ser partilhadas pelo Gonçalo e pela Sílvia. Depois, outras iniciativas que nós fazemos e que são muito próximas, nós temos uma iniciativa que é a Talks at Galp, em que o que procuramos é que as pessoas de diferentes unidades de negócio, com diferentes que são experts em diferentes áreas dentro da organização, venham partilhar com os seus colegas aquilo que fazem, e durante estes 3 meses continuamos numa forma remota, mas a ter estas talks, e até com muito mais frequência. Era uma iniciativa que fazíamos mensalmente e que começámos a fazer semanalmente, e portanto muito esta lógica de partilhar aquilo que são os desafios das áreas, aquilo que são os investimentos que estão a ser feitos, por onde é que estamos a ir, e portanto aqui uma aposta muito grande na comunicação. O tema dos pitches também temos procurado a fazer, e estava a ouvir a Sílvia a falar e a pensar que fizemos muito recentemente, antes de ter vindo para casa, antes da Covid, em que pedimos às pessoas das refinarias, estavam com projetos, que viessem falar e que viessem às torres de Lisboa, portanto vinham de Sines e vinham de Matosinhos, e estamos a falar de um tipo de público, de população que não está habituado a ter este palco. E estão cheios de paixão para partilhar. Com muitos nervos, verem aqueles recursos humanos, o que é que eu digo, não digo, como é que... Pronto, mas cheios de paixão, isso é ótimo, e eu acho que estas borboletas também se fazem parte da paixão. Rita, a paixão é um motor, não é? É um motor, sim. E a energia é vossa. Isto é só analogias à Galp, não é? E não só. Calhou. Agora calhou, exato. Está aí. Mas pronto, mas basicamente é muito reforçar aquilo que foi referido pelo Gonçalo e pela Sílvia, que eu não quero estar a ser redundante e a adicionar. Acho sim, e por isso estou a ser super franca, que há um caminho na Galp em termos de flexibilidade, de trabalhar em qualquer horário, em qualquer lugar, e isto tem que ser ainda trabalhado junto às nossas lideranças. Portanto, é claramente aqui um desafio que nós temos, mas esta lógica de participar em projetos, de ser os colaboradores a dizer, olha, eu sei que há X projetos, eu quero participar neste, ainda não temos esta lógica de bolsa de horas em que eu tenho 20% do meu tempo alocado, mas como paulatinamente estamos a fazer nas equipas, criar as squads, e agora vou ter que utilizar, porque fica bem falar do Agile, e portanto criar aqui estas squads e estes grupos de trabalho, e portanto isto já está a começar a acontecer, ou seja, só para vocês terem uma ideia, eu tenho um determinado role com um conjunto de responsabilidades e paralelamente faço parte de uma squad em que sou Agile Coach, mas há outros que são Product Owners, há outros que fazem parte da Dev Team, e portanto isto implica uma alocação, ou seja, eu diria que não estamos ainda no nível que o Gonçalo falou de eu à partida poder dedicar 20% do meu tempo, mas com esta forma de trabalhar muito mais ágil e muito mais nesta perspectiva de projeto e muito mais a pensar de quais é que são as competências que eu trago na bagagem e não qual é que é o título que eu tenho, eu acho que o caminho se vai fazer. Agora é um caminho, e é um caminho grande porque é uma empresa também com muito tempo de história e que vai ser feita a 2 velocidades, certamente. O futuro, bom, só para completar o que a Rita acabou de dizer, o futuro diz-nos que vai deixar de haver profissões e vai haver competências ao serviço de vários projetos, portanto estão no caminho certo, ou estão todos no caminho certo. Com muitos paradigmas a quebrar. É verdade, sim, mas seja esse. Dizem que sim, vamos esperar para ver, Estaremos lá para quebrar paradigmas. Exatamente. Eu agora vou passar, e porque estão aqui já a chegar
pegar-me várias outras questões de quem está a assistir, mas eu não posso deixar de falar desta questão que um ou outro de vocês até já foi abordando com a questão das recompensas financeiras, a questão do plano de carreira, etc. E a questão aqui é os planos de remuneração, efetivamente. Como é que desenham estes planos de remuneração de forma a corresponder às expectativas e às ambições, e mais uma vez reforço, deste tipo de pessoas que têm estas características, não é? Podemos começar pelo Gonçalo novamente. Sem Está à minha problema, sem esquerda. problema. Claro, só queria fazer aqui mais uma vez um parênteses aqui ao comentário da Rita, porque eu acho que nós também só conseguimos fazer isto porque começámos a empresa há 3 anos e começámos logo com esta mentalidade e o nosso tipo de negócio também o permite. Ou seja, se nós estivéssemos na Daimler a fazer carros, no fundo a construir carros, era impossível fazer isto. E mesmo assim temos pessoal que está de suporte 24/7 e obviamente não tem a mesma liberdade e a mesma flexibilidade que outras pessoas têm, tentamos compensá-los de outra maneira. E por exemplo aí, falando um bocadinho de remunerações, acabamos por ter um pacote de prevenção para quem está a fazer prevenção, no fundo para compensar as horas que a pessoa tem que estar atenta se acontecer algum problema. E portanto a remuneração em si também está muito indexada ao tipo de posição e ao tipo de função que a pessoa tem dentro da organização e é uma coisa muito volátil. Ou seja, por exemplo, estou a falar aqui no caso dos support engineers, que acabam por ter aqui um subsídio de prevenção quando estão de prevenção, quando não o têm acabam por não ter essa remuneração e nós aí acabamos por pagar desta parte relativamente bem porque achamos que estamos exatamente a estragar, entre aspas, a flexibilidade que a pessoa poderia ter e, portanto, tentamos compensá-lo da melhor maneira e depois também dá flexibilidade no futuro para a pessoa conseguir gerir a sua vida pessoal e profissional. Eu não gosto só de falar de remuneração, porque eu acho que os benefícios e os perks que nós damos acabam muitas vezes por acrescentar um valor muito grande que às vezes não se traduz em dinheiro no final do mês, mas traduz em muita poupança ao longo do tempo. Aqui a pergunta que também tinha dos desenhos de remunerações dinâmicas, já tinha falado com a Telma, que os nossos planos ainda não são dinâmicos, gostávamos que eles fossem no futuro, mas neste momento ainda são muito standard, mas são flexíveis o suficiente para agradar tanto alguém que acaba por sair da faculdade como que alguém que já tem 20, 30 anos de experiência. Mas vão acabar por ir buscar coisas diferentes a diferentes sítios. Alguns exemplos que eu cheguei a dar à Telma foi a parte do hardware, acabamos por investir muito aí e a pessoa pode escolher entre ter um Mac ou um Windows logo à entrada, podem escolher não, têm todos uns bolsos como estes aqui que acaba por ser uma ferramenta muito boa, especialmente quando íamos de viagens, acaba por ser algo que os colaboradores valorizam imenso, especialmente as faixas mais jovens, mas as faixas mais séniores também valorizam bastante a parte do seguro de saúde, que acaba por englobar a família toda sem qualquer custo e isso acaba por ser algo que nem todas as empresas conseguem fazer e nós percebemos isto, felizmente conseguimos, mas se a pessoa tiver 10 filhos tem 10 seguros de saúde gratuitos já no seu pacote, obviamente que não temos muita gente com 10 filhos na organização, mas acaba por ser esse tipo de benefícios que vão muito de encontro a dar proteção à pessoa. Por exemplo, uma coisa que nós damos que não existe muito no mercado é um seguro de vida. E isso acaba por ser uma coisa que as pessoas não valorizam à partida, mas depois quando estão a pensar, se vou para aqui ou se vou para ali, porque o mercado da IT acaba por ser muito competitivo e pesarem o bolo todo, o nosso bolo de benefícios acaba por ser muito grande. Outro exemplo que eu costumo dar, nós temos a possibilidade, por ser uma empresa na indústria automóvel, de fazer renting de viaturas ou aluguer de viaturas, e isso acaba por ser um fator diferenciador que acabamos por atuar. E um exemplo muito rápido, cada pessoa na Mercedes pode ter até 3 carros em regime de aluguer, a um preço bastante mais favorável, e 3 vezes por ano, durante 4 noites, pode alugar uma viatura sem qualquer custo. Obviamente que aqui estamos a usar a marca a nosso favor, mas também o próprio peso da marca, na minha perspectiva, é uma remuneração para a pessoa, porque quando estão no jantar com amigos dizerem que trabalham na Mercedes acaba por ser um motivo de orgulho e obviamente que acaba por trazer aqui um valor acrescentado à vida da pessoa e também uma forma de nós próprios acrescentarmos valor à vida da pessoa dando-lhe contacto com a marca, porque seria muito difícil uma pessoa estar a desenvolver um software para a Mercedes mas depois nunca ter andado num. Portanto também queremos que a pessoa tenha a pertença à marca, apesar de nos considerarmos Mercedes-Benz I.O., aqui o filho rebelde da Mercedes, também ter as partes boas que a Mercedes também tem, que é conduzir carros fantásticos, entre outras coisas. Nós já estamos aqui fora da nossa hora, mas Sílvia e Rita, vamos ainda ter a oportunidade de responder a esta questão. Ora bem, então na BET nós fazemos anualmente um benchmark para podermos ter um comparativo daquilo que é a nossa política salarial com aquilo que é
a política salarial do mercado de trabalho para percebermos se estamos desajustados ou não da mesma e fazermos o devido alinhamento. E para além disso, depois temos um conjunto de outros benefícios que oferecemos aos colaboradores, entre os quais o seguro de saúde, o dia de férias no seu aniversário, temos café sempre disponível nos escritórios, portanto tentamos, mais uma vez, como o Gonçalo dizia, ter uma pool de benefícios que vá desde a geração mais jovem à geração mais sénior, porque também temos pessoas com mais de 50 anos na organização. Portanto, embora a nossa média de idades seja uma média de idades muito baixa, 30 anos, também temos pessoas mais séniores. E temos que chegar a todos, não é? E por isso aqui a nossa política de benefícios também tende a abranger todas as necessidades dos colaboradores. Muito bem. Rita? Bem, então, dois temas dentro daqui da remuneração, porque nós temos a remuneração fixa e aí ela está muito standard, como nós já temos estado aqui a ouvir, ou seja, associado àquilo que são as responsabilidades do role, nós temos um benchmark e, portanto, há um job grade que está associado e há uma remuneração, uma banda, enfim, portanto, não fugimos muito daquilo que é o standard. Depois, e consideramos que remuneramos de forma competitiva dentro daquilo que os nossos referenciais. Dentro da remuneração variável, nós temos, e aqui estou a falar de remuneração, já vou falar dos benefícios flexíveis, ou seja, é uma remuneração variável que está associada naturalmente àquilo que são os resultados da companhia e àquilo que é a performance, ou seja, àquilo que eu entrego e à forma como eu entreguei. E, portanto, aqui entra, se eu considerar a curiosidade dentro da forma como entreguei, contribui para esta entrega, estamos aqui a falar da forma como estamos a compensar em termos de performance. E aqui nós temos, naturalmente, há uma máquina que funciona, em que está associado àquilo que é o meu nível de responsabilidade, àquilo que foi o meu nível de entrega e sai um valor, e depois nós temos sempre aqui uma componente que é uma componente de 50% em que em cada área, cada diretor de uma determinada unidade pode decidir se quer remunerar mais ou menos e aí consideramos que é uma remuneração flexível associada à meritocracia e, portanto, a estes comportamentos que nós consideramos que são mais eficazes e que vão contribuir para aquilo que são os resultados da Galp. Dentro dos benefícios flexíveis, nós também temos aqui uma oferta que é vasta e que procura, lá está, responder a uma população muito diversa a vários níveis. Portanto, nós temos estes benefícios para as diferentes geografias, à exceção de uma ou outra, mas são vistos de uma forma mais global. E temos benefícios que fazem mais sentido, como os benefícios de tecnologia, fazem mais sentido para uma população de uma determinada faixa etária. Temos benefícios como um que eu utilizo imenso, que são os tickets de infância para quem tem filhos, é um tipo de benefício que está disponibilizado, para além de outros benefícios, ou seja, imaginem um portfólio de benefícios que eu posso escolher e, portanto, e ajusta consoante. O tema que o Gonçalo falou, de seguro de saúde para todo o agregado familiar, isso é um ponto de partida à entrada na Galp. E, portanto, nós consideramos que aqui temos dois eixos que podemos trabalhar, ao nível dos benefícios e da flexibilidade das escolhas que eu posso fazer, consoante aquilo que são as minhas necessidades e que vão variando ao longo do tempo. Portanto, eu hoje escolhi tickets, amanhã posso escolher outro benefício que me faça sentido. E depois temos aqui a componente da remuneração variável, que nós queremos que estejam mais associados possível à meritocracia, portanto, aqui com alguma possibilidade de flexibilidade e que não seja algo tão automático. Obrigada. Eu tinha aqui ainda várias questões para vos colocar, mas sobre esta questão da curiosidade e de como manter aqui a chama acesa, mas não posso porque a Ana Lourenço já está do outro lado a aguardar que eu lhe passe a palavra. Gonçalo, Sílvia, Rita, muito obrigada pela vossa partilha. Haveria certamente muito mais a falar sobre isto e podíamos continuar esta conversa, mas temos que dar continuidade aqui à conferência. Muito obrigada pelas vossas partilhas, desejo-vos a continuação de um bom